Boa noite a todos. Nós vamos hoje dar continuidade no capítulo 8 dos nossos estudos do Evangelho. Vinde a mim os pequeninos, ou vinde a mim as criancinhas, dependendo do tradutor que você tem aí do Evangelho. Fernando, você está louco? Esse foi o primeiro tópico do capítulo 8, eu sei. O primeiro tópico foi deixar vir a mim as criancinhas, ou os pequeninos. Na versão bíblica, pelos versos bíblicos. Agora nós vamos ver esse mesmo tópico na visão espírita, na visão espiritual. O que os espíritos nos dizem desse mesmo tópico? Então, nós vamos fazer a abertura e vamos fazer essa leitura para ver se o que diz na Bíblia, o que diz nos espíritos, da interpretação dos espíritos, se assemelha. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Jesus, acalmando o nosso coração, esquecendo nossos problemas terrenos e entregando como espíritos para esse trabalho. E assim nós dizemos, irmão Jesus, é em teu nome que hoje estamos reunidos para os nossos estudos semanais do Evangelho, com o intuito de aprimorar os nossos conhecimentos na jornada espiritual. Agradecendo a todos os amigos do plano espiritual que aqui comparecem, os nossos mentores, os espíritos de luz. E para iniciar os nossos trabalhos, vamos iniciar a oração que o Pai nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá, pessoal. Instruções dos Espíritos, do capítulo 8, Deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras, profundas em sua simplicidade, não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que deve, a seu turno, chamar a si não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obseder maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bens amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte, e eis seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. Deixai vir a mim as criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Deixai vir a mim aqueles que tímidos e débeis têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que os esclareça.
Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes-ei o grande remédio para abrandar os males da vida e lhes darei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, possuindo a verdade por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha? É o amor, é a caridade. Se tendes esse fogo divino, o que você precisa temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: Meu Pai, que vossa vontade seja feita e não a minha. Se vos apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem, eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que, sem cessar, eleve aos vossos pés a voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência, que nem os acontecimentos, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atingi-lo, e vereis apagar-se insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza. Sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia, e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não se lembra mais da terra, subireis sem cessar, subireis sempre, até que vossa alma, embriagada, possa se saciar de seu elemento de vida no seio do Senhor. Muito bem. Então, os Espíritos dizem mais ou menos o que os apóstolos disseram com as suas frases, com suas colocações no começo desse capítulo, Vinde a minhas criancinhas. Na verdade, Jesus não está chamando as crianças em si, ele está chamando daquelas crianças de espírito, aqueles que não aprenderam, que ainda não conhecem, não entraram no caminho, não sabem o caminho para a evolução. Por que ele chama essas crianças? Jesus não veio aqui na Terra buscar seguidores. Ele não tinha Instagram. Jesus não veio aqui ser adulado. Jesus não veio aqui ser homenageado. Ele veio aqui buscar direcionadores. Ele veio aqui buscar líderes, pessoas que conduzissem. E quando ele expõe toda a lição dele, todo aquele caminho que ele orienta, ele esperava que nós pegássemos aquilo e repassássemos para outras pessoas. Ao invés disso, as pessoas não entenderam o que ele disse e ainda só o procuravam para obter o recurso próprio. Meu filho está doente, eu estou doente, cura-me, Jesus. Então, o que a gente vê é que, ainda que Jesus venha para a Terra, o bloqueio do humano é maior do que ouvir a lição de Jesus. A gente consegue deixar de ouvir um mestre, que todo mundo sabia que ele era mestre, porque a gente deixa imperar o nosso egoísmo. Jesus, me atende nesse problema, me atende nessa dor. E não atenda a todos nesse problema, ou atenda a todos nessa dor. E quando grande parte das coisas que ele disse foram distorcidas.
E eles não compreenderam. Hoje, 2025 anos depois, a gente começa a entender o que Jesus queria da gente naquela época. E eu digo da gente naquela época, porque nós participamos daquela época. Éramos espíritos encarnados em outros seres, mas éramos espíritos. E não entendemos nada. E hoje a gente começa a perceber que o que ele queria era orientadores, não seguidores. Ele não veio aqui para se envaidecer. Ele veio aqui para incentivar o repasse da lição. E eu estou falando isso de uma maneira muito pessoal hoje, porque eu fui fazer um exame de rotina, Vanessa até estava comigo, e um colega me indicou um médico que trabalha num hospital aqui, que é um dos melhores hospitais de São Paulo. Uma coisa, só vai, tudo que é político, vai tudo lá. Eu fui, eu não conhecia, fui no. Eu não vou nem dizer assim a ausência de pertencimento que eu tive lá pelas roupas que as pessoas usavam, pela forma que elas se portavam no hospital, que é onde as pessoas estão se convalescendo, é onde as pessoas estão doentes, precisam de amor. Mas, enfim, eu não vou comentar isso. Eu fiz a consulta com o rapaz lá, com o médico, deixei o rim esquerdo e na volta, a gente, quem não conhece São Paulo, ela é cortada por duas marginais. A Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros. Nós voltamos para a Marginal Pinheiros. E eu vi toda aquela ostentação, aquela vultosidade, aquele ambiente limpo, aquele ambiente sóbrio, aquele ambiente tranquilo, todo mundo muito bem, se mostrando muito bem. E quando eu entrei na Marginal, eu vi o trem passando ao lado da Marginal, atulhado de pessoas. E aqui em São Paulo, como a estação é só no meio das marginais, tem um túnel que você atravessa para o outro lado da marginal, um túnel superior. E aquilo parecia um formigueiro. E aí eu falei, por que tanta desigualdade? Por que todo mundo não é tratado daquele jeito, como merece? E aí vem aquele sentimento de revolta, de que Deus não é justo, mas aí a gente vê que isso é do ser humano, não é do espírito. É o ser humano que é egoísta, é o ser humano que é ganancioso. E aí você fala assim, mas o que eu posso fazer? Porque eu já estou com 60 anos, o que eu posso fazer? Mas a satisfação que vem para quem começa esse caminho é: não sou eu que estou pensando assim, Fernando, bicho humano, é o meu espírito. Ele já começa a olhar para essa indiferença com indignação. Olha que legal. O meu espírito está indignado com a forma de tratar uns e a forma de tratar outros. Ah, mas daqui 30, 20 anos você vai morrer? Eu vou. Mas esse cara que está indignado, não. Ele continua. Então, na próxima encarnação, ou na jornada espiritual, ele vai carregar essa indignação. E aí ele vai poder fazer alguma coisa para mudar isso. E era isso que Jesus queria ensinar. E a gente não entendeu. E a gente começa a entender agora. Vinde a mim de pequenininho que não sabe nada, para eu te ensinar o caminho do saber. E aí você pode desviar a hora que você quiser. Mas aí é com você na consequência. Então, quando algumas pessoas pegam e deturpam a fala de Jesus, dizendo que Jesus era mau, que dizia aquele que não odeia o pai, a mãe, o filho, a irmã, a tia, a avó, e não odeia a própria vida, não pode ser meu discípulo.
Falava, nossa, então os discípulos de Jesus odiavam toda a família. Ele quer destruir a família? Não! Aquele que não odeia pai, mãe, avó, filho, tio, sobrinho e a própria vida, não precisa ser discípulo de Jesus, porque é o que ele ensina a amar o pai, a mãe, o irmão, a filha e a própria vida. Se o cara já não odeia, ele já ama, então ele não precisa aprender, ele já aprendeu. Não precisa ser discípulo de Jesus. Certo? Comentários? Hoje vou abrir cartinha. Hoje separei cartinha para gente. Opa. Hoje eu não embaralhei, não foi aleatório. Hoje foi uma carta escolhida, tá? Por causa da característica, que é a pureza. Não tem como, né, falar de pureza e não lembrar das criancinhas. Mas a gente já viu aqui que a gente não está falando das criancinhas literalmente. Estamos falando da gente sem conhecimento, que chega ali pequenininho, né, ignorantes, buscando esse conhecimento que Jesus deixou. Então, eu separei aqui, né, a carta da pureza para a gente olhar com bastante sinceridade para a gente mesmo e a gente responder para a gente mesmo, porque existem sempre caminhos, né, para a gente escolher. E aí a gente pode estar no caminho que vai ao encontro da pureza ou o caminho que não está tão ao encontro assim. Então, eu vou ler características para vocês aqui, se a gente está no passo da pureza, dessa característica da pureza, ou se a gente está se distanciando. E aí cada um reflita com as situações que está passando aí na vida de cada um, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente está no caminho da pureza, fala sobre clareza, honestidade, moralidade, inocência, franqueza, limpidez, candura, transparência, pensamento não contaminado, integridade, incorruptibilidade, autenticidade e positividade. Mas a gente pode muitas vezes não estar nesse caminho. E aí, quais são características que a gente pode estar, né, ou pensando, falando ou agindo de acordo com esse caminho contrário? É a impureza, a desonestidade, a falsidade, a fantasia, o engano, a sujeira, a malícia, a hipocrisia, a ambiguidade, a inimizade, a negatividade e a manipulação. Então, o nosso objetivo é buscar sempre a pureza, mas a gente precisa entender que muitas vezes a gente está no caminho contrário. E que aí é que a gente precisa da humildade para poder dar os passinhos para o outro lado, né? Vencer o orgulho, vencer a vaidade e criar essa humildade para poder voltar para os trilhos aí. Deus, ele não olha para o seu exterior, nem para as suas ações ou fraquezas. Se você é puro interiormente, ele vem até você, porque sabe que foi ele quem o colocou nesse mar de problemas e que é dele a responsabilidade de tirar. Todas as manhãs, ao lavar o corpo e prepará-lo para as atividades do dia, purifique também a sua mente do medo, do preconceito e de qualquer atitude negativa. Se a mente estiver livre das larvas mentais da raiva, da preocupação e do medo, e a alma estiver livre da ignorância, nenhuma doença ou carência material vai lhe ocorrer. Então, agora eu gostaria que vocês mentalizassem, separei uma frase. Eu queria que você colocasse a mão esquerda no peito, no coração, e a outra para frente, assim, ó, como se fosse o coração de outra pessoa. Isso. E agora mentaliza junto comigo. Faz-me puro e transparente, para que tu, Senhor,
possas brilhar através de mim. Faça-me puro e transparente, para que tu, Senhor, possas brilhar através de mim. Muito bom, pessoal. Então, reflitam para onde estão os seus passos, né? Os meus passos, os seus passos. Se está no caminho da pureza ou se está indo ali na contramão. Mais alguém quer fazer algum comentário, pessoal, sobre a leitura de hoje? Ô, Fernando, Sim. a, a leitura foi de uma reflexão muito profunda e questionamentos que acho que cada um de nós faz. O que você fez hoje, quando a gente vive, sente, percebe, vê a situação do mundo atual, né? Não é só atual, é antigo, mas a gente se depara com determinadas situações e a gente faz esse questionamento que você fez. Eu já fiz e eu tenho certeza que outras pessoas também já fizeram. E o conforto que não sei se a palavra certa é conforto ou se é consciência ou se é assim a paz que nos dá, que esse espírito, com certeza, ao reencarnar em outro momento, não vai ter o comportamento que teve nessa encarnação. Vai fazer melhor, vai poder fazer melhor e vai ter condição de fazer, porque ele vivenciou na encarnação que está vivendo agora, viu o processo, viu as coisas e ele, enquanto ser humano, vai ter consciência, eu posso fazer melhor na minha próxima encarnação. Porque isso é um questionamento constante, é uma dor dentro da gente, é um conflito, né? Que você faz o que você pode, mas em determinadas situações tão difíceis, que mundo desigual é esse, né? E que a gente sonha com um mundo melhor, de igualdade. E assim, o que Jesus veio realmente foi orientar. Tem uma parábola no Evangelho que diz: e a todos ensinai o Evangelho, a palavra de Deus, né? E cada religião, cada movimento passa a palavra de Deus da forma e da maneira que sabe passar e que deve passar. Talvez não tenha consciência que você colocou aí agora de orientador, de líder, né? E nós tivemos grandes, acredito que a humanidade, ao longo desses anos, historicamente falando, teve muitos líderes, teve muitos orientadores, mas talvez não proclamasse, vou usar essa palavra, o evangelho e vivesse o evangelho de Jesus, que Jesus pregou. E a pureza é da criança que vai crescendo para o adulto, mas somos seres imperfeitos, estamos no processo de evolução, de autoconhecimento, e a gente faz tudo para ser puro. Foi muito, muito gratificante, muito bom mesmo o Evangelho hoje, e essa dinâmica que Carol fez da carta da pureza. Gratidão. Obrigado, Dácio. Gratidão a você. Muito boa a sua interpretação. Mais alguém? Ou a gente pode encerrar e passar para as duas dúvidas genéricas. Então, vamos encerrar e vamos passar para as dúvidas. Alguém tem dúvida de fora desse assunto? Se esparadrapo no umbigo funciona? Se o espírito vem comer o resto que a gente deixa na pia? Pode perguntar. Eu tenho uma irmã que ela diz assim: não deixe prato sujo na pia.
porque os espíritos podem vir obsessores de noite. Não varra a casa à noite. Olha, se eles vierem deixar as louças limpas, para mim tá ótimo. Tá combinado. Eu tenho uma dúvida. Espera aí, deixa eu só encerrar então, a gente já entra na sua dúvida. Tá bom, Elaine? Tá joia. Boa. Então, vamos acalmando o nosso pensamento e na mesma mentalização, na mesma concentração das palavras do Evangelho, que vão servir para a gente refletir mais tarde, nós vamos dizendo, Senhor, obrigado por tudo que temos, pelo que tivemos e pelo que ainda teremos. Agradecendo a espiritualidade que aqui comparece todas as terças-feiras para o estudo conosco. Aos nossos mentores, nós agradecemos, pedimos que continuem nos intuindo, nos orientando, nos instruindo, nos ensinando, nos direcionando. Aos espíritos de luz, nós pedimos que fluidifiquem a água, para que ao bebermos nos livremos dos nossos males físicos e espirituais, e nos concedam a bênção divina do passe, no momento em que cada participante dessa reunião visualiza à sua frente uma entidade de luz. E essa entidade pulsa a luz, uma luz branca perolada. E essa entidade passa a projetar um facho dessa luz em nosso chakra coronário, no topo da nossa cabeça. Essa luz passa a tomar nosso corpo internamente, da cabeça até os pés, jogando tudo que temos de energia no nosso corpo para os nossos pés, dos pés para a terra e da terra lá para o subsolo. Ela vai tomando conta do nosso corpo até que todo o nosso corpo passe a ser branco, como é o da entidade que está à nossa frente. Ela envolve todos os nossos órgãos e cresce, 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 tanto que transpõe os limites do nosso corpo. Passa a exalar do nosso corpo, atingindo nossos familiares, nossos filhos, nossos maridos, esposas, familiares mais próximos, familiares mais distantes, nossos pets, nossa casa, nosso carro, nossos ambientes de trabalho, nossos amigos, nossos inimigos e todos aqueles que precisam dessa transfusão de energia mágica no orbe terrestre, homens ou animais, encarnados ou desencarnados. E pulsando dessa forma, desse centro de comunicação, ela toma todo o globo terrestre, que se transforma numa bola branca perolada, e que irradia essa energia para o universo. E nessa vibração de energia, nós dizemos, Senhor, em tuas mãos nós entregamos nossos corpos, nossos espíritos, nossa saúde e o nosso futuro. Ilumina o nosso caminho e nos conduz por ele. Faz de nós o instrumento da tua palavra. Que assim seja. Graças a Deus. Podem beber água. Deixa eu ver se alguém tem pedido no chat. Pessoas. Eu tenho, Fernando, vou escrever agora, pode ser? Pode. Quem quiser pode escrever também, tá bom? Elaine, vamos lá. Vamos escrevendo aí, quem quiser pode pôr no chat. Antes de acabar, eu falo. Se eu lembrar. Elaine, vamos lá. Qual a dúvida? Então, não era. É uma dúvida. Eu queria era só entender um pouco mais exatamente sobre o fluido cósmico, né? Que fala que ele alimenta e protege todo o nosso corpo, né? Da densidade da atmosfera da Terra. Isso eu queria entender assim. A gente entra, quando a gente faz esse exercício, é como se a gente
trocasse essa energia com a Terra, né? Não. Para sair um pouco da densidade que é aqui, o planeta, como que é? Eu queria entender. Quando a gente faz o exercício fluido cósmico, a gente joga. Você tem carro? Tem, Já trocou óleo? troco. É isso. A gente pega esse óleo que está usado, esse óleo que está mais cansado, mais Uhum, velhinho, e joga fora lá na Terra. E entendi, aí a gente pega do fluido cósmico universal, que é uma fonte divina inesgotável, o óleo novo. entendi. Entendeu? Esse Uhum, óleo que entra vai empurrando esse óleo velho, que vai lá para a Terra, lá para o centro da Terra, e a gente fica revigorado todo com óleo novo. entendi. É assim que é isso aí. Porque eu trabalho muito com o público, né? Hum, E eu tenho. E às vezes eu fico muito esgotada. E eu tenho feito, assim, quando eu estou muito esgotada, eu coloco as reuniões antigas e fico fazendo esses exercícios. Aí eu consigo, como se eu conseguisse me acalmar mesmo e me equilibrar, né? E vai se eu não relaxando. eu fico completamente, é como se eu estivesse desequilibrada mesmo. A gente entra num. A gente tem também um padrão vibratório corporal que ele acompanha o padrão vibratório corporal das pessoas. Aí é bicho com bicho. E a gente Entendi. precisa sair desse padrão vibratório das pessoas. Dessa mesma forma que você está fazendo, porque aí o seu corpo acalma, você leva o padrão vibratório referente ao corpo, frequência Uhum, espiritual referente ao espírito. Então, eu entendi. acalmo o meu padrão vibratório, para de doer minha cabeça, para de doer meu ouvido, para de doer meu estômago, e eu Uhum, elevo minha frequência espiritual, minha frequência vibratória. Então, eu vou ter sonhos com espíritos legais, com espíritos que vão me orientar, e estou com o meu padrão vibratório calmo. entendi. Muito bom. Quem mais? Obrigada. Estou gostando dessa turma aqui. Todo mundo já sabe tudo, ninguém tem uma duvidazinha. E aí, voltando um pouquinho para o texto do nosso Evangelho, quando ele fala assim, e a revelação espiritual vem com tudo para você que busca, aí a revelação espiritual chega. E as pessoas ligam para mim, para Carol, e falam assim, cara, estou perdido. Óbvio, você estava dentro de uma kitnet. Abriram o Parque Ibirapuera para você e falaram: sai da caverna de Platão, porque a vida não é isso. A vida é isso tudo aqui, ó. E aí você fala: para onde eu vou? Onde eu começo aqui, meu senhor? Para que lado que eu vou? E é isso. A espiritualidade é a agonia de descobrir que você foi enganado a vida inteira, que você estava preso a vida inteira, que tudo que te falaram era mentira. E a hora que você sai, você descobre isso e fala: Senhor, para que lado que eu vou aqui agora? E aí a gente vai dando passo a passo, para poder reconhecer nossa verdadeira essência, meu povo. Nossa verdade, nós não somos isso aqui, não. Somos essência divina. Diga, Thaisa. Não, foi sem querer aqui que eu apertei. Ah, desistiu, né? Desistiu, né? Não, desisti. Você sabe que eu não desisto, ele tira até um sarro, né? Que eu falo demais. É bom, é bom. Pôr para fora é bom também. Eu, Tranquilo, Marcelão? Beleza. depois Pode falar, Helena, não tem problema, pode falar. Helene? Pode falar, Elaine. eu queria saber sobre os espíritos em forma de animais. Sim. É como se eles fossem obsessores, que eles se transformam em animais, assim? Não Porque necessariamente.
Pode, Tô pode falando terminar. porque quando minha filha era pequena, ela via como se fossem 3 cachorros em casa, ela só descrevia, ela era pequena, né, e um homem todo machucado segurando esses cachorros, né, Hum, e ela tinha pavor de ficar sozinha, porque ela achava que eles estavam sempre ali. sim. Aí Vamos eu lá. queria saber, né, Vamos lá. se tudo é só obsessão ou não é. É que vem muito questionamento e às vezes não consegue organizar todos. Não tem problema. Você pode pôr no grupo, eu vou respondendo à medida que eles chegam. Tá. Mas vamos lá. Essa é a questão do espírito se apresentar como animal, se chama licantropia no espiritismo, na espiritualidade. Licantropia. A licantropia, o nosso perispírito, ele é maleável. Eu posso me apresentar desencarnado para um encarnado da forma que eu quiser. Eu posso me apresentar como eu fui quando encarnado, para que o encarnado me reconheça, porque eu não tenho mais aquela forma. Ou eu posso me apresentar como a avó dele, basta que eu conheça, que eu saiba moldar o meu perispírito. E eu posso me apresentar como um animal, como um bicho. Esse é um segmento. O ser humano pode moldar o perispírito para se apresentar como animal. O segundo segmento é seres que permanecem muito tempo na erraticidade, que não encarnam por livre-arbítrio e por fugir da imposição da encarnação, porque é uma lei a imposição da encarnação, eles vão perdendo a essência de forma. Então, o perispírito já não consegue mais se moldar à forma humana e acaba se moldando a uma forma meio animal ou meio humana, ou só animal. E eles vão perdendo essa forma até ovoidizar. E aí, quando eles ovoidizam, a recuperação é muito, muito mais demorada, muito mais prolongada. E a terceira hipótese, terceira coisa que pode ter acontecido, ela realmente ter visto os cães, porque no plano espiritual há animais. A maioria deles não permanece muito tempo. Animais não têm resgate. Então, eles desencarnam, são desintoxicados, limpos, é determinado que outra raça eles vão encarnar e eles encarnam novamente. Mas grande parte dos animais presta uma assistência muito grande, inclusive para nós que trabalhamos na apometria nas zonas trevosas. Trabalhamos com dragões, trabalhamos com cachorros, com lobos. São cães de guarda e cães de perseguição. Ah, Fernando, mas dragão não existe. Não existe nesse planeta. Mas existe sim. Existem pessoas com semelhança, com fisionomia de lagarto. São, para eles são humanos lá, vamos dizer assim. São os reptilianos, mas para eles a gente tem uma aparência grotesca, horrorosa. E é isso, Elaine, ela deixou de ver? Deixou de ver, sim. É, Era na infância. então, normalmente até 12 anos, assim, a criança é muito acompanhada pela espiritualidade, porque ela não está solta no mundo, sabe? Uhum. Ela nasce e os espíritos ficam juntos, até uns 12, 11, 12 anos, aí libera, aí vai viver sua vida. Então é muito, muito normal que essa idade de criança tenha contato espiritual. Não, ela via sala lotada, ela não queria sentar em certos lugares porque estava tudo muito cheio, né, e só tinha às vezes 2 pessoas, ela via muitas, e era É difícil normal, ela distinguir quem estava encarnado e quem não estava, entendeu? é Ela normal, tinha porque ela está com o pé lá, um pé cá. é, e Quantos a anos casa ela... Pode agora falar. ela tá com 16, e a casa tinha vários efeitos, assim, quando ela via as coisas. A televisão ligava, as portas dos armários batiam, né?
ficava tudo em movimento na casa. Uhum. Isso É, é mais espírito zombeteiro que faz, mas é como o faz filme isso. Poltergeist, por exemplo. Aham. E ela via tudo isso. E ela lembrava da encarnação da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Como se ela tivesse ali ainda, que o caminhão ia entrar, que as pessoas iam arrombar a porta, ela achava isso o tempo inteiro. É muito interessante isso. Aliás, eu já falei aqui do AIE, né? O Espírito em Meu Filho, é uma série que vocês vão achar no YouTube, O Espírito em Meu Filho. É uma série de reportagens da AIE, de pessoas que lembram perfeitamente da encarnação anterior. E as pessoas vão pesquisar, vão investigar e tudo bate. Um E espírito ela em meu falava, filho. eu anotei aqui para pesquisar. E ela falava: por que que você é Elaine? Você era Michele? Você é Elaine por quê? É Ela fica assim mesmo. me perguntando isso. O que nós vamos ter que prestar um pouquinho de atenção agora, Elaine, é como que ela vai manifestar esses fenômenos daqui para frente, tá? Pois é. Porque talvez ela precise de uma assessoria de desenvolvimento, tá? Uhum. Eu sei Mas que precisa. é tranquilo. É. E a gente está aqui para isso, fica tranquilo. E ela tem consciência disso. Ela fala que ela sempre se via como se ela estivesse palestrando em algum lugar, entendeu? Entendi. Provavelmente, né? É. Eu acho que alguém que. Eu gostaria de saber se é verdade que a pessoa autista foi suicídio em outra encarnação. Sandra. Sandra, não tem como a gente saber. Por alguma razão, ela veio com uma limitação de percepção da realidade nessa vida. Às vezes, as pessoas têm tanto resgate e a cada encarnação elas acumulam mais e mais e mais e mais, que os espíritos e a nossa encarnação tem um prazo para acontecer, tem que encarnar, e aí os espíritos falam assim, cara, vamos mandar ela dissociado da realidade do mundo para ela tentar resolver alguns resgates e não adquirir mais, senão isso não vai ter fim. Então a pessoa vem com autismo, com síndrome de Down, algumas, não vou chamar de doença no defeito, que não é, algumas limitações que impedem que ela tenha plena consciência da realidade. E ela passa a viver num mundo mais introspectivo, resgatando o passado e deixando de adquirir mais resgate. Tá, mas não dá para falar que foi suicida. E essa coisa de vale de suicida aí, isso aí, Deus me defenda, viu? Enfim, a gente pode discutir isso num outro dia qualquer. Mas é isso aí. A gente não tem como saber exatamente o porquê. Na espiritualidade, nada é uma equação básica, certa. Tudo é caso a caso, tudo depende. E a gente está longe dessa compreensão ainda. Tá bom? Helene, olho na menina aí, como ela chama? Ana Clara. E olho na Ana Clara, que já tem nome de santa, hein? Então, olho nela aí, que nós vamos trabalhar logo, logo. Vamos sim. Obrigada. Imagina, obrigado a vocês por terem vindo. Mais alguém? Tem as pessoas Deixa eu que. fazer uma pergunta que eu lembrei aqui, Quem é? rapidinho. Sou eu, Thaisa. Ah, No caso de insônia, né, no tratamento apométrico, o cliente não dorme há 2 anos, então muita medicação, enfim, conversei com ela, eu senti assim, que tá intoxicada, já tem outros sintomas físicos e tudo, tudo que ela conversa, a insônia, a ansiedade, ela tá vidrada naquilo ali e ela não consegue mudar esse foco. Como que a gente auxilia? Porque existe uma parte que é dela, né, Fernando? apometria clínica. Eu vou trabalhar a psicoterapia com o espiritual. Essa insônia é oriunda da onde?
Remédio? Como? Então, calma aí. Eu vou analisar. Essa insônia é derivada, é oriunda, derivada de remédio? É derivada de Hum, autossugestão? Eu já vou Ela, dormir ela sabendo. começou num processo de não dormir, de ficar ansiosa, de desencadear a insônia, por conta de uma herança que ela recebeu dos pais, de um apartamento que estava alocado, e o inquilino encerrou o contrato antes, e aí ela já entrou nessa paranoia de não locar, se eu não conseguir locar o apartamento, inicia um relacionamento, e se não der certo, tá trabalhando, e se eu for mandada embora, ela tá. Então, vamos lá. Essa análise que eu estou falando para você, para que a gente tem que fazer. Qual é a fonte dessa insônia? Ah, a ansiedade, a insegurança, é o psicólogo, psiquiatra. É o Ah, medo, né? eu sei que eu vou dormir, não vou nem dormir porque eu sei que eu vou ter insônia, psicólogo, psiquiatra. Eu não sei, eu vou dormir, vem uns sonhos, eu começo a fazer um sexo destemperado com um monte de gente, aí tem um cara que quer me matar, apometria. Então, é aqui, a minha linha divisória é aqui. Cérebro, inconsciente espiritual. Se ele tem insônia contra a vontade, eu vou tratar na apometria. Se ele tem insônia provocado por reverberações mentais, eu vou tratar num profissional de saúde. Desculpa, gente, só um segundo. E ela já faz acompanhamento com psicólogo. Eu vou mandar ela para Suzana. Cadê Suzana? O negócio é Suzana. Suzana é a válvula de escape aqui, tudo é Suzana. Porque, assim, às vezes um tratamento farmacológico é necessário. Não, eu não sou contra, desde que não seja excessivo. Mas às vezes você precisa desligar uma chavinha do cérebro lá para ativar os outros. Sabe aquela lâmpada de Natal que você precisa trocar para as outras acender? É isso. Mas eu não sou a pessoa mais capacitada para falar do biológico, do sistema cerebral humano. Eu vou falar de espírito. Entendeu? Então, aí não tem como assim, como a gente pode ajudar? Velho, primeiro, quer se ajudar? Vamos procurar um profissional que vai me dar pelo menos um vetor onde eu posso seguir. E 2 anos sem dormir também já era para tá no bico do corvo, né? Nossa, ela tá apática. Ela tá apática. E assim, pelo que eu percebo, são buscas e buscas e buscas. Ah, é porque eu tomei medicação e não fez efeito. E não é assim que funciona. Não, não é. Então, acho que ela já não tá entendendo nem o que ela tá buscando. É a tal da muleta, gente. Eu vou buscar na medicação aquilo que eu não consigo por mim mesmo. E eu vou buscar na espiritualidade aquilo que eu não consigo por mim mesmo. Não vai vir nem da medicação e nem da espiritualidade. Da medicação eu não posso dizer porque eu sou leigo, mas a espiritualidade ela vai querer que você mostre que está interessado. Quando você fala esse caminho que eu quero seguir, você fala, beleza. Você decidiu? Eu decidi. Então, bora lá. Vamos abrir aqui para você. Tem isso tudo aqui para estudar. Você fala, não dá para ser mais fácil? Eles vão falar, não. E quanto mais tarde você começar, mais tempo você vai levar. É assim que é. Isso eu sei que é assim. Remédio eu não sei. Parte médica e biológica, eu não sei. Suponho, mas não sei. Entendeu? Suzana, depois eu vou falar com ela, vou passar seu contato, viu? Mais alguém, gente? Ou podemos parar por hoje? Tem gente que coça a garganta para falar assim, falar, não vou falar. Mas tá bom. Tudo que vocês tiverem, pode pôr no grupo. Eu respondo. Só me dê um tempinho que eu vou respondendo devagar. E não tem problema. A dúvida de vocês pode ser a dúvida de todos. Não existe dúvida besta. Besta é quem não pergunta. Tá bom? Para quem eu for ver amanhã, até amanhã. Para quem eu não for ver amanhã, até terça-feira que vem. Certo, gente? Boa semana. Fiquem todos com Deus. Sempre na mais alta vibração.
Beijo! E não se esqueçam, se assistiu o vídeo até aqui, curte, comenta, compartilha e ajuda esse conteúdo a chegar ao maior número de pessoas.